Tá? Essa é a apresentação do trabalho intitulado A Ética na Era da Informação, Proteção dos Direitos Humanos e a Educação em Cibersegurança para o Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos e Educação de 2023. Eu sou o Jackson Júnior, pesquisador no AditLab, o Laboratório de Transformação Digital Aplicada, mestrando em Cibersegurança e Engenharia Informática pela Universidade Politécnica de Viana do Castelo, aqui em Portugal, e graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, do Brasil. Essa é a nossa jornada pelos meandros aí da ética e da cibersegurança na proteção dos direitos humanos. Eu vou começar com uma breve introdução para contextualizar o nosso tema. Sigo aí apresentando os principais conceitos necessários para uma perfeita, compreensão dessa nossa temática. Demonstra aí uma interseção entre os principais pilares do nosso tema, nomeadamente aí a cibersegurança, os direitos humanos e a ética. Continuo ali com uma análise do caso da Cambridge Analytica para que possamos visualizar uma aplicação prática de toda essa teoria e, finalmente, apresento aí as considerações finais. Bem, atualmente estamos aí presenciando uma crescente influência da tecnologia em nossa sociedade. Essa fronteira entre o mundo real e o virtual torna-se aí cada vez mais indistinta, né? O uso da internet já se tornou aí trivial em nossa vida, em nosso dia a dia. E a maioria das nossas interações, sejam elas econômicas, sociais, culturais, comerciais e até mesmo governamentais, são realizadas aí no ciberespaço, o que torna aí a cibersegurança um tema de importância crucial e cada vez mais crucial na proteção de alguns direitos humanos, como o respeito à privacidade e à liberdade de expressão, seja ele no mundo tangível ou no intangível. A evolução da tecnologia e da era da informação trouxeram uma série de novos desafios para a nossa sociedade, incluindo questões éticas e de proteção dos direitos humanos. Em um mundo aí cada vez mais conectado e dependente da tecnologia, é fundamental que os profissionais de cibersegurança sejam capacitados a lidar com questões éticas e de proteção de direitos humanos. No entanto, infelizmente, é comum que a ética e a filosofia sejam negligenciadas, subestimadas na formação dos profissionais da área de tecnologia, seja por falta de percepção da sua relevância para a profissão, ou por esses profissionais não conseguirem enxergar um vínculo palpável, mais concreto com o seu cotidiano profissional. E nesse contexto, esse ensaio surge, emerge aqui com o objetivo de provocar essa reflexão a respeito da importância da ética na cibersegurança para a proteção dos direitos humanos nesse momento, nessa era da informação. Aqui é enfatizado a necessidade de uma abordagem ética e humanista na formação desses profissionais de cibersegurança, destacando aqui a relevância da ética nessa sua rotina profissional, deixar isso mais próximo. Para ilustrar essa questão, essa proximidade, inclusive, vamos fazer uma análise do escândalo da Cambridge Analytica, sob as perspectivas aí do utilitarismo e da deontologia, Isso para conseguir demonstrar como a ética permeia aí diversas etapas desse processo, desse universo de cibersegurança, Mas para isso, aqui, desculpa, mas para isso é preciso que tenhamos alguns conceitos, em mente sobre essa nossa temática. Então, comecemos aqui pela cibersegurança, que para além de uma área de estudo, é também uma prática, dedicada aí à proteção de sistemas de informação contra ameaças, ameaças internas e externas, A segurança da informação é um conceito aí amplo, que inclui aí medidas técnicas, gerenciais, jurídicas,
para proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações, né? Mas o que são essa tríade aí, né? A confidencialidade, ela se refere aí à prevenção de divulgação não autorizada, né, de informações confidenciais, como é claro, né, como é evidente, como dados pessoais e dados financeiros, né? Já a integridade diz respeito à preservação também da consistência, da precisão e autenticidade dessas informações, né? Prevenindo aí, por exemplo, modificações não autorizadas, né? Garantiria, por exemplo, que você transfira um valor X para o João, né? E que efetivamente seja retirado X e não 2x da sua conta, e que esse valor seja enviado aí para o João, né? Efetivamente seja enviado para o João e não para a Maria. E por fim, a disponibilidade, né? Que significa que as informações estarão sempre disponíveis para os usuários autorizados, né? Para os usuários autorizados, garantindo que os sistemas de informação estejam aí disponíveis quando e onde forem necessários, né? Como, por exemplo, o seu banco online, a que falávamos há pouco, né? Que quando você precisar realizar uma transferência, ele esteja, de fato, disponível lá, né? Além da cibersegurança, outro conceito aí fundamental para a compreensão dessa temática aqui abordada nesse ensaio é o conceito aí de direitos humanos, né? Os direitos humanos são aqueles direitos que são reconhecidos aí como pertencentes, né, a todos os seres humanos, sem restrição. Não importa a raça, o gênero, a nacionalidade, religião ou qualquer outra característica. Não importa. Todos têm esse direito. É um direito inato. E tem mais, eles não podem ser transferidos, nem impedidos. Ou seja, eles não podem ser vendidos, não podem ser alugados, não podem ser suspensos. Eles estão sempre ativos e são para todos. Porque eles são fundamentais para garantir aí a dignidade da pessoa humana, né? E essa justiça social para todos. Alguns desses direitos que nós vamos abordar aqui nesse ensaio são, por exemplo, o direito à privacidade e o direito à liberdade de expressão. Por fim, precisamos compreender o que é ética. O que é ética, né? Que de uma forma generalista, uma forma mais geral, uma forma mais genérica, podemos aí dizer que é como as pessoas, né, como as pessoas devem agir em relação aos outros e em relação a si mesmas, né? Nesse ponto aqui é importante fazer uma rápida distinção entre moral e ética, pois são aí dois conceitos que costumam caminhar juntos e frequentemente, né, por vezes aí acabam por se confundir. A moral é quando fazemos alguma coisa por acreditar que aquilo é digno, é honrado. Mesmo que não haja, você faz aquilo sozinho, mesmo que não haja testemunhas. É uma questão de consciência, mas em primeira pessoa do singular. Por outro lado, a ética já é o resultado de um embate argumentativo entre os indivíduos que convivem ali, que dividem um determinado espaço, um mesmo espaço, né? Mas aqui é importante que você não entenda, né, o espaço, esse espaço dividido, como apenas um ambiente físico, né? Veja isso de uma forma mais abstrata. O espaço aqui ele pode representar tanto uma alimentação física, de fato, ok, como um condomínio, né? Um clube, alguma coisa do tipo, mas também pode representar um campo de atuação, né? Como uma profissão. É por isso que falamos de código de ética dos engenheiros, não de moral dos engenheiros, né? E é justamente quando a moral falha, né? Quando a moral não é mais suficiente para resolver os problemas, é que a ética precisa intervir, precisa agir, corrigindo ali esses desvios. E nesse ensaio eu vou me concentrar aqui na ética normativa, né? Que ela se fundamenta ali nesse dualismo, né? Que divide o comportamento social entre certo e errado, essa dicotomia. E a ética normativa também pode ser dividida, pode ser subdividida, né? Ela pode avaliar um fato, um caso, sobre várias perspectivas. E da mesma forma, aqui nesse ensaio, eu vou utilizar aqui duas visões. A
ética utilitarista, ou seja, ética normativa, né, utilitarista, e a deontológica. E o que vem a ser isso, né? O utilitarismo avalia uma ação pelas suas consequências, né? Ou seja, no utilitarismo importa como o resultado de uma ação impactou a maioria das outras pessoas. Já na deontologia, ela se baseia no dever, essa obrigação, no ato ético em si, né? Na deontologia, acreditamos ali em regras morais absolutas, objetivas, ali, universais, né? Principalmente de fazer ao outro, pudesse ser resumido, né? Se fazer ao outro ali apenas aquilo que eles consentem. Isso é um ponto-chave, consentimento do outro na deontologia, né? Em seguida. Bom, agora que temos agora que nós temos aqui, né, todas esse entendimento, essa compreensão aí sobre, estamos no mesmo nível, né, de compreensão sobre esses três pilares da nossa temática, vamos aí explorar um pouquinho as interseções entre cibersegurança, direitos humanos e ética, né, para compreender como elas se relacionam aí para garantir essa proteção, né, desses princípios fundamentais, né? Ok? Não, nessa era aí que vivemos atual, né, era da informação, a aplicação, né, da ética e a proteção dos direitos humanos é um desafio, né? Vem sendo um desafio que requer aí uma abordagem interdisciplinar, uma abordagem que envolve aí a colaboração dos profissionais de cibersegurança, especialistas aí em segurança digital, mas também de juristas e de filósofos, né? É importante ter essa conversa multidisciplinar aqui. E as interseções aí entre cibersegurança e ética, elas decorrem justamente da responsabilidade que é atribuída aí a ambos os conceitos, né, a ciber e a ética, em assegurar a privacidade e as liberdades individuais, né? E tanto a cibersegurança quanto a ética possuem também, né, como objetivo comum aí, a promoção da utilização responsável da tecnologia, consciente da tecnologia, né? E a era da informação, vivida aí atualmente por nós, trouxe consigo uma nova dimensão para esses direitos humanos, né? Tornando necessário, então, que a proteção da privacidade e da liberdade de expressão agora no ambiente digital, né? E as ameaças digitais, que são muitas, né, podem, então, acabar por limitar a capacidade de um indivíduo, né, de se expressar livremente ou de acessar informações, enquanto que a coleta e uso de dados pessoais online, né, por sites, por todas essas empresas, ameaçam o direito à privacidade, né? Temos aí RGPD e tudo isso. E a cibersegurança, portanto, desempenha aí um papel, né, crucial na proteção desses direitos, porque ela está garantindo que as pessoas possam exercê-los plenamente na era digital. Então, a cibersegurança é responsável por garantir que somente usuários autorizados possam acessar determinadas informações, respeitando assim a sua privacidade. E a gente faz aqui aquele link lá, lembra com a confidencialidade que citamos há pouco? No entanto, né, somente a cibersegurança não é suficiente. A ética na era da informação, ela é fundamental para orientar ali as pessoas no uso dessa tecnologia, percebe? E evitar o que? O comprometimento dessas liberdades. Por exemplo, quando uma empresa possui informações pessoais dos seus clientes, né, é importante que a cibersegurança proteja realmente esses dados de acesso não autorizado, os dados desses clientes, né, guardados, né, em posse dessas empresas. Mas é a ética que orienta essa empresa a coletar somente os dados que são necessários, a utilizá-los de forma responsável, respeitando aí a privacidade dos clientes, né, evitando o uso indevido, protegendo então assim o direito humano, né, a privacidade. Veja como que vai se tornando, né, mais intrínseco, mais evidente essas interseções.
E esse vídeo, tudo isso agora me lembra que esse fenômeno, né, da democratização da expressão de ideias, né, ainda mais inclusive sobre um ensaio, né, vim aqui expressar nossos pontos de vista, nossas percepções. Acho que é um exemplo, por exemplo, esse vídeo é um exemplo disso, né? E acho que isso foi uma das grandes conquistas, né? Uma das grandes conquistas da internet, né? O direito a um lugar de fala. É fantástico, né? A liberdade de expressão tem a ver com isso, né? E que, como vimos, é um dos direitos humanos que é frequentemente exercido hoje por meio das redes sociais e de outras plataformas online, como o YouTube, né? Estamos aqui. E a cibersegurança, né, por sua vez, nesse contexto, nesse cenário, é responsável por proteger essa liberdade, né? Por exemplo, impedindo aí que invasores silenciem, calem as vozes aí dos usuários por meio de contas hackeadas. Né? Quantos influenciadores você conhece que tiveram seu lugar de fala aí cerceado depois de terem seus canais hackeados? É verdade? Entretanto, né, mais uma vez, né, medidas técnicas aí por si só não são suficientes, né? Se faz necessário, nesse caso, nesse exemplo, se faz necessário um código de ética, né, que oriente a conduta nessas plataformas, de modo a garantir que os usuários, que esses influenciadores conheçam previamente as regras do jogo, né, para expressar as regras do jogo, para expressar suas opiniões, suas ideias, né, evitando nesse caso decisões aí arbitrárias que possam, né, acabar sendo caracterizadas ou resultando em censura, ser caracterizadas como censura, né. Portanto, as interseções entre cibersegurança, entre direitos humanos e ética ficam aí notórias, né? E principalmente por conta do impacto que as tecnologias podem ter na vida das pessoas, né? Justamente por isso que a presença da ética e dos direitos humanos nas discussões sobre cibersegurança, especialmente nas fases mais iniciais ali do desenvolvimento de alguma tecnologia, são fundamentais. Por isso que essa presença delas ali são fundamentais para que possamos identificar os principais riscos, né? Os principais riscos, as principais ameaças aos direitos fundamentais, né? Antes que eles de fato, né, afetem ali verdadeiramente afetem a vida ali de milhares, né? Milhares e milhares de pessoas. E é por isso, né? É por isso que no próximo, se não me engano, no próximo tópico, por isso no próximo tópico nós vamos abordar aqui o caso da Cambridge Analytica, né? Que é um exemplo clássico aí do que pode acontecer quando a ética e os direitos humanos eles são ali ignorados, são desassociados da cibersegurança, né? Vamos ver isso então. Vamos então, né, analisar aqui o caso da Cambridge Analytica, para compreender então como a ética, né, está presente aí em diversas etapas da cibersegurança, do dia a dia, né, de um profissional de cibersegurança, e como que é crucial uma abordagem ética, né, e humanista aí na formação desses profissionais de cibersegurança. A Cambridge, né, a Cambridge Analytica foi uma empresa, né, que ficou conhecida aí por ter acessado aí, utilizado indevidamente aí dados de milhões de usuários do Facebook. E é um exemplo claro, né, evidente de como que a falta de ética, né, pode gerar impactos, né, negativos aí, significativos na vida das pessoas e até mesmo numa democracia, né? Permita-me aqui refrescar um pouco a sua memória, né, sobre porque passou esse ano, né, sobre o que foi, na verdade, esse caso. Entre 2015, não, 2013, 2014 e 2018, a Cambridge utilizou aí os dados dos usuários, né, do Facebook, para criar perfis psicológicos, né, e com isso conseguia aí influenciar a opinião pública em campanhas eleitorais. Os casos aí que ficaram mais em evidência foi o referendo sobre o Brexit aqui no Reino Unido
e as eleições, né, presidenciais dos Estados Unidos lá em 2000 do Trump, né, em 2016, né? Mas antes disso também, antes de atuar nesses países ricos, né, a empresa também testou, né, testou sua tecnologia, seus métodos, né, em países ali em desenvolvimento, na África, no Sudeste Asiático, manipulando ali eleições e referendos locais, né? E todo esse escândalo, né, toda essa violação de privacidade, acabou por revelar, né, um lado sombrio dessa tecnologia, né, que pode ser usada aí para manipular a escolha, né, manipular as escolhas das pessoas, né, afetando aí com isso diretamente o seu livre-arbítrio, né, e consequentemente seus direitos fundamentais, né. Bom, vamos retomar então aqui o fato, né? O fato que temos aqui, que vamos analisar, né, é que a Cambridge, né, que a Cambridge Analytica se aproveitou de falhas nos termos de uso, nas políticas de segurança do Facebook, para quê? Para coletar informações pessoais dos usuários do Facebook, né, sem o seu consentimento, sem o consentimento dos utilizadores, violando, né, assim, direitos fundamentais e gerando, por isso, né, consequentemente, gerando que um dilema ético, que é a nossa análise, né, para ambas as empresas, ou seja, para o Facebook e para a Cambridge Analytica. Esse é o fato que temos aqui, o fato que será analisado. Se olharmos ali pelo ponto de vista do utilitarismo, a ação da Cambridge buscava o que? O maior benefício para ela e para os seus clientes, nesse caso eram os políticos, né? Mas com isso ela fazia o que? Ela desconsiderava totalmente o impacto social negativo dessa violação de privacidade, né, e violação das liberdades individuais na vida dos usuários, que eram milhares e milhares e milhares, como falamos. Né? E como o utilitarismo ele foca nessa questão, lembra, da quantidade, né, de afetados, né, o impacto que teve na maioria das pessoas, podemos então dizer aí que, segundo a perspectiva do utilitarismo, as empresas, né, envolvidas não foram éticas de modo algum em suas ações. Né? Já sobre a perspectiva da ética deontológica, a Cambridge Analytica violou o quê? A privacidade do usuário do Facebook. Quando? Quando ela resolveu coletar os dados sem o seu consentimento, lembra da questão do consentimento da deontologia? Sem o seu consentimento e manipular eleições aí em diversos países. Né? E ela demonstrou um desrespeito intencional, um dolo, um desrespeito intencional pelos direitos fundamentais. Isso é importante. E consequentemente, afetando negativamente aí a liberdade individual, né? O direito humano que foi violado, né? E como eu disse, né, se a gente retomar um pouquinho aqui o conceito que foi discutido há pouco, sobre a deontologia, nós conseguimos constatar aqui o quê? Que a Cambridge, né, fez com o próximo, que é o utilizador, aquilo que não foi consentido. Portanto, agiu de forma antiética. Além disso, o Facebook também compartilha a responsabilidade nesse escândalo, né? Uma vez que ele não considerou em seus termos de uso, ali, em suas políticas de segurança, o risco à exposição dos dados de seus usuários. Isso é função do profissional de cibersegurança. Embora não tenha participado ativamente da manipulação dessas eleições, né, a empresa aí, o Facebook, no caso, ele permitiu que isso acontecesse por meio da sua plataforma, né? Falhando em quê? No seu dever de proteger as informações dos seus usuários, né? E com isso, com essa análise, né, fica evidente a importância, né, de se incluir então a ética no desenvolvimento de políticas de cibersegurança e na formação dos profissionais que atuam nessa área. Tudo isso é um campo de atuação dos profissionais de cibersegurança. Né? Mas como vimos aqui, a gente pode ver que isso faz parte do cotidiano dessa profissão. Né? E é preciso, né? É preciso, sem dúvida, que os profissionais de cibersegurança eles estejam, sim, preparados para a parte mais técnica, né? Para avaliar preventivamente as ações, para identificar ameaças e vulnerabilidades técnicas ali evidentes, mas que acima de tudo, acho que isso é importante, mas
acima de tudo, eles sejam também comprometidos com valores éticos e humanistas, que são essenciais aí para garantir a proteção dos direitos humanos nessa nossa era da informação, né? Portanto, é crucial que a importância da ética na cibersegurança ela seja amplamente difundida, não pode ficar restrito. E não apenas, não pode ficar restrita não só na conversa, mas também não pode ficar restrita apenas numa disciplina específica de ética no segundo período, mas sim ela tem que ser difundida, a importância dela tem que ser difundida, mas de forma transversal a toda a matriz curricular, né? Isso acho que tem que ser bem enfatizado por aqui, né? Bom, finalmente vamos, né, às considerações finais e vamos a isso, né? Em resumo, podemos dizer aqui, né, que esse ensaio se propôs a apresentar a importância, né, da ética na cibersegurança, para a proteção dos direitos humanos na era da informação. Nessa jornada que começamos há pouco, nós realizamos aqui uma análise minuciosa sobre essas interseções entre cibersegurança, entre ética e direitos humanos. Com isso, conseguimos constatar a relevância de se associar a ética à cibersegurança, né, para a proteção dos direitos humanos. E também constatamos que, como a ética, né, é uma ferramenta, né, essencial, não apenas para a eficácia, mas, sobretudo, para a eficiência em cibersegurança, né? Isso ficou evidente. E, além disso, seguimos depois com a análise do caso da Cambridge Analytica, né, que também nos permitiu evidenciar aí a necessidade de se adotar uma postura crítica frente ao uso da tecnologia, bem como a relevância, né, de se ter aí diretrizes éticas bem estabelecidas, né, em relação à coleta, ao uso, né, e ao tratamento de dados pessoais, né, aspectos esses que estão sobre a alçada de cibersegurança, sobre esse guarda-chuva de cibersegurança, né? E toda essa análise, né, toda essa nossa conversa aqui hoje deixa claro, né, deixa evidente que a ética e considerações humanistas, né, não são, que a ética e considerações humanistas não são temas secundários no cotidiano de profissionais de segurança, não são primários, né? E por isso o ensino da ética nos cursos, né, de cursos superiores de cibersegurança deve ser encarado como uma oportunidade, né? Uma oportunidade para a formação de profissionais capacitados, profissionais conscientes da importância que a ética, em associação com a cibersegurança, tem na proteção desses direitos humanos na era da informação, né? Isso não pode ser visto como algo que é para cumprir tabela, né? Algo pro forma, né? Não pode. É importante que a ética e os princípios humanísticos, né, transcendam esse escopo de apenas uma unidade curricular. É preciso que eles estejam ali presentes, que eles se difundam, né, por toda essa matriz curricular, de modo a que esses profissionais da manhã, né, eles estejam cientes dos princípios éticos que devem nortear ali as suas atividades, né, e que estejam preparados para lidar com situações complexas, né, que exijam que vão exigir de fato deles a ponderação ali entre diferentes valores e princípios, né? Isso eu acho fantástico. E por isso que dessa forma eu espero, né, que esse ensaio e essa nossa conversa aqui hoje possam fomentar essa reflexão, né, esse questionamento sobre a importância da ética na cibersegurança para a proteção dos direitos humanos nessa nossa era da informação que vivemos agora, e que, com isso, a relevância da ética seja cada vez mais reconhecida e valorizada na formação dos profissionais de cibersegurança. Que você possa ser um divulgador dessa ideia nos meandros da educação e nos meandros da cibersegurança. Muito obrigado.